Bom dia, então, que gostoso, que alegria novamente estarmos aqui nessa manhã tão ensolarada, tão gostosa, para falarmos um pouquinho sobre a doutrina espírita, sobre o nosso amado mestre, né, nosso guia, nosso modelo da humanidade, Jesus. E hoje para falar também de um outro personagem um pouquinho, né, porque nós escolhemos esse tema, instrumento de Deus, baseado numa prece, numa oração que eu considero muito bonita, imagino que muitos de vocês gostem, né? Que é a oração da paz. Vocês conhecem a oração da paz? Todos conhecem, já ouviram a oração de São Francisco? Ah, olha só, né? Ela é mais conhecida como oração de São Francisco. Se lembra dela, Sueli? Maravilhosa, né? Linda. E é bacana que eu tô assim, cada vez que eu vou fazer, eu já fiz essa exposição em algumas outras casas, mas toda vez que eu vou fazer, né, a gente revê e pensa num outro foco, numa outra maneira de trazer, né? Dedicar assim as nossas reflexões a um outro ponto da oração, que é curtinha, né, semelhante ao nosso Pai Nosso, né, muito curtinha. Ela é dividida em duas partes. Uma primeira parte onde ela nos convida, né, a sermos esse instrumento da paz de Deus, e numa segunda parte onde ela traz outras reflexões. E hoje eu vou procurar até dedicar mais assim o nosso tempo ao final da segunda parte, que eu acho que me despertou muito nessa semana. Então que a gente pense nisso. Mas antes, assim, eu gostaria de falar brevemente sobre Francisco. Né? Francisco, ele esteve aqui encarnado entre nós por volta de 1182. Então, durante a Idade Média, né, durante o feudalismo, ele nasceu logicamente em Assis, né, na Itália, então, filho de mãe e pai franceses, ou pelo menos o pai era de descendência francesa, a mãe também, né? O pai um comerciante com muitos recursos, fazia parte da burguesia da época. E Francisco, quando jovem, pessoal, ele, lógico que não era ainda o Francisco que a gente conhece. Então, até por volta dos seus 21, 22 anos, ele era um jovem de classe média alta, com muito dinheiro e, portanto, né, ainda condicionado às questões muito do mundo. Então, gostava bastante de festa, gostava de ser o centro das atenções. Olhem que curioso, né? Então, ele gostava muito e desejava, inclusive, títulos. Ele gostaria de ser nobre, porque a gente lembra que aquela época era muito importante, né? E esses títulos da nobreza, eles eram comprados, eles eram concedidos, né, pelos reis, mas ele não conseguia esses títulos, e ele até desejava, ele queria um título, talvez de barão, sei lá, de conde, alguma coisa assim, né? E ele era muito, muito voltado às questões até de guerras, que eram muito comuns, e ele participou de algumas guerras, né, viajando. Em uma dessas guerras que ele participa, ele acaba sendo preso, ficou por volta de 1 ano preso. Então, imaginemos alguém na cadeia, né? Tem muito tempo para pensar, refletir a sua vida. E aí Francisco começa, talvez, ali naquele momento, a refletir, pensar no que ele vinha fazendo. E quando ele retorna, ele é libertado, ele deseja participar das cruzadas, olhem só. Cruzadas que na época também começavam ou já existiam, e porque queria participar das cruzadas. Mas, num outro momento, ele adoece, fica muito doente, passa por sérias situações, e aí Francisco começa verdadeiramente a se transformar. E após o pai dele pede que, como o pai era comerciante, em seguida viajava para comprar novos produtos para revender, ele pede para que Francisco vá fazer esse trabalho, porque ele trabalhava junto com o pai, né, nessa época.
E aí, já lá por volta de 1205, quando Francisco tinha 22 para 23 anos, ele faz uma viagem a Roma, e aí ele começa a ver o que acontecia, né? Começa a compreender a pobreza, as desigualdades sociais, e aí ele começa verdadeiramente a sua transformação. Naquele instante ele pega parte do dinheiro que o pai havia dado e distribui para os mendigos que ele encontra, e aí quando volta acaba não comprando aquele material, e o pai fica muito louco com ele. O pai resolve processar o próprio Francisco, né? E Francisco aí rompe, principalmente com o pai naquele instante. Ele rompe, ele entrega as moedas de ouro que ele havia trazido de volta, devolve para o pai, joga para o pai, né? Tira toda a roupa do corpo, fica nu, e aí resolve viver uma vida diferente da que ele vivia até então. E é muito curioso, né, que a partir daí ele não valoriza, aparentemente, né, pela biografia dele, pela história que a gente conhece dele, mais os bens materiais. Até aquele desejo que ele tinha de títulos, ele abre mão de tudo. Tanto que ele fez um trabalho riquíssimo, né, ele era, logicamente, católico, né, seguiu sempre, né, a doutrina católica, né, a religião católica, e ele não quer mais nenhum tipo de título, coisa totalmente distinta, né? O único título que ele aceita da Igreja Católica é o de diácono. Então foi o único título que ele teve durante a vida dele. E aí a gente conhece a história depois de... Né, a partir daí a gente conhece a história, o trabalho, as ordens franciscanas que se espalharam pelo mundo inteiro, cuidando sempre dos pobres. Francisco cuidava dos leprosos, ele limpava as feridas, ele tratava as feridas, adorava e amava os animais, né? A história magnífica. Ele acaba conhecendo Clara, né? Que se uniu a Francisco, aí criou a Ordem das Clarissas, que também é maravilhosa, que fazem um trabalho ainda hoje, olhem só, 1180, né? Então um trabalho que ainda existe quase 1000 anos, 900 anos, né? 850 anos depois da vinda desses dois espíritos iluminados à Terra. E para nós chegou por volta do século XIX, não, início do século XX, a oração de São Francisco. Início do século XX. Ela surge, ela aparece a primeira vez em Roma, tá? No início do século XX. E numa figurinha de São Francisco. Então ela foi muito associada à figura de Francisco, né? Até porque os conceitos que essa oração vai trazer para nós, a gente analisando os conceitos, analisando a vida de Francisco, a gente percebe que tem muita similitude, né? É muito parecido, tem tudo a ver a oração de São Francisco com o que foi Francisco de Assis. Que segundo o Espiritismo é a reencarnação de quem mesmo? João Evangelista. Segundo a doutrina espírita fala, seria a reencarnação de João, Francisco de Assis. E também tem muito a ver, né? Quando a gente estuda a reencarnação, a gente vendo a história de João, né? O que foi João, a amorosidade de João e a amorosidade de Francisco, parece realmente que tenha sido a reencarnação de João, tá certo? Mas aí a gente usou esse título, né? Instrumento de Deus. O que vem a ser um instrumento de Deus, gente? Será que nós somos instrumento de Deus? O que vocês acham aí? Vocês me ajudam a gente pensar nessa situação de instrumento de Deus? Sim. Somos, né? Sim. E temos, assim, inúmeras oportunidades para desenvolver esse nosso lado de instrumentos de Deus. Né? Mas antes, assim, vamos pensar no que é ser um instrumento. Né? O que é ser um instrumento? E aí o conceito de instrumento é que é um objeto que serve para a execução de um trabalho, ou ainda que serve de ajuda para levar a efeito uma ação. Esse conceito traduz ao pensamento uma coisa que se coloca à disposição para um propósito, que media uma ação. O instrumento é um meio para a realização de algo.
Né? Então, ser instrumento de Deus é ser um meio, uma ferramenta para um objetivo muito maior, que é um objetivo, lógico, traçado por Deus. E nessa posição de instrumento de Deus, né, é muito importante que a gente perceba que nós aceitamos esse propósito. Aceitamos. Né? Nós não teríamos assim como contrariar esse propósito. Porque a gente vê aqui que o instrumento, ele serve para um propósito, mas ele não tem ação própria. E aí eu gosto de trazer essa foto, que trazem vários instrumentos musicais, que são tocados por músicos, né, que precisam estar afinados com o instrumento e precisam ainda de um regente, um maestro. Numa orquestra, imagine um instrumento que esteja desafinado e alguém que tem aquele ouvido, né, para a música vai perceber. E o maestro, ele é propriamente esse que tem esse ouvido, ele consegue identificar lá dentro da orquestra quem está desafinando. Então o instrumento precisa estar afinado, os músicos precisam compreender a regência e o maestro precisa estar percebendo. O maestro para nós é Deus, né? Quando a gente se diz instrumento de Deus. Então nós não seríamos nem um músico, nós seríamos o instrumento mesmo, né? Nós vamos aceitar e vamos fazer todos os nossos esforços para servir a obra maior que é a obra de Deus. Mas será? O que é ser instrumento de Deus? Então vamos pensar, né? Vamos refletir depois o que é ser instrumento. O que eu posso fazer para me tornar um instrumento de Deus ou para ser um instrumento mais afinado? Porque às vezes eu já sou um instrumento de Deus, mas eu estou em alguns momentos desafinando um pouco, né? Então como que eu faço? Quais as ações minhas, né, que são importantes? Ser evoluído, porque nós sabemos que o objetivo nosso aqui como espíritos encarnados, como espíritos criados por Deus, é progredir sempre, incessantemente. Evoluir sempre. Né? Esse é o propósito que nós estamos encarnados. Então eu preciso ser evoluído para ser um instrumento de Deus. Vamos analisar a seguinte situação. Nós estamos aqui na Terra e nós, todos espíritos aqui encarnados, nós somos espíritos medianos. Todos muito semelhantes entre si. Né? Alguns, lógico, mais evoluídos, outros menos evoluídos, mas muito semelhantes. Mas será que para ser um instrumento de Deus precisa ser um espírito muito evoluído? Porque às vezes a gente imagina instrumento de Deus como alguém que faz grandiosas obras para a humanidade. Aí lembramos de Madre Teresa, né? Olha só, Francisco, que a gente citou aqui. Né? Mas será que cada um de nós necessita ser um espírito já evoluído para ser instrumento de Deus? Ou nós podemos, nas pequenas coisas que fazemos, sermos esse instrumento, né? E será que nós, sendo instrumento de Deus, isso vai nos ajudar a nos melhorarmos a cada dia? A Sueli só faz assim, né, Sueli? Claro que vai, né, Sueli? Claro que vai. Claro que vai nos ajudar. Ser instrumento de Deus nos ajuda, nos auxilia, nos empurra a caminho da perfeição. E ainda nos torna muito mais felizes aqui na Terra. Aquela felicidade que a gente sabe que é possível aqui na Terra. É possível e depende muito mais dos nossos esforços do que de qualquer outra coisa. Mas olha essa fotinho que linda, né? Uma fotinho que dizem que é Francisco. Eu peguei lá na internet, ele com as aves, né? É muito linda mesmo. Mas vamos lá, o que é ser instrumento de Deus? E aí a prece, ou a oração da paz, a oração de São Francisco, ela começa justamente com essa frase, né? Essa todos conhecem, né? Conhecemos. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Né? Então, aqueles de nós que gostamos de orar a oração de São Francisco, a gente tem que lembrar sempre, né? As orações, essas conhecidas,
elas têm um significado muito profundo. E quando a gente fala aquilo, a gente está se propondo aquilo, né? A mesma coisa quando a gente reza o Pai Nosso, né? A gente precisa tentar ser aquilo que a gente se propõe. Então aqui, Francisco estaria pedindo ao Pai, né? Senhor, meu Deus, faça-me um instrumento da vossa paz. E aí ele vai trazer inúmeras ferramentas durante a oração para que a gente possa ser instrumento dessa paz. Mas como ser esse instrumento, né? Diante das condições da terra, diante das nossas vicissitudes da vida, da correria do dia a dia. Ontem a gente estudava, que sábado para mim é sempre o dia só de estudar a doutrina espírita, e a gente falava lá no nosso estudo que é muito difícil, a gente vive de segunda a sexta, né, num ritmo. Sábado e domingo é diferente, né? Então, precisa a maioria, né? A maioria precisa trabalhar e trabalhar bastante para trazer o sustento para dentro de casa. Às vezes precisa ainda tentar ajudar na educação dos demais membros da família. E é bastante corrido. A vida atual da humanidade, ela tem uma situação muito diferente, por exemplo, de 50, 60 anos atrás, quando a gente parecia viver num ritmo diferente, né, onde dava mais tempo para as relações. Hoje parece que não dá tempo para as relações, né? Então, como fazer isso? Como? É possível? Claro que é possível, mas como, né? E a oração de São Francisco, eu acho que ela ajuda a gente a compreender um pouquinho. Olhem só, vocês lembram qual é a primeira frase? Alguém lembra? Vocês vão me ajudar toda a oração, tá? Então, onde houver ódio, que eu leve o amor. Né? Vamos pensar muito nessa frase. Né? Será que a gente pode fazer isso? Onde houver ódio, onde houver briga, discussão, onde houver uma pessoa que guarda um sentimento ruim em relação a um terceiro. Primeiro, eu preciso trabalhar o meu, né? Se o meu sentimento é de ódio, eu tenho que transformar esse ódio em amor, como propõe aqui a oração. Mas, além disso, quando eu me proponho a ser instrumento de Deus, eu vou levar isso também onde eu estiver. Né? E eu só posso levar alguma coisa quando eu tenho, né? Não é assim que a gente ouve sempre? A gente nunca pode dar algo que a gente não tem. Então, quando a gente percebe um ambiente, alguém que cultiva ainda o sentimento do ódio, que eu possa ser esse elo de transmitir o amor. Mas para isso eu vou ter que cultivar o amor em mim antes. Então o primeiro passo vou ser sempre eu. Mas assim, a gente lembrando do amor, né, o amor, esse sentimento puro, verdadeiro, que difere um pouco do amor que a gente hoje cultiva aqui na Terra, né, encarnados. Esse amor tem muito a ver com a caridade, porque a caridade a gente sabe que é o amor em prática, e acima de tudo, o verdadeiro valor da caridade é ela ser desinteressada. E geralmente o amor, como a gente ainda entende, ele tem muito da reciprocidade. É muito difícil ainda para nós amar sem o interesse de receber amor também. Mas a busca deve ser em função de ter esse... Nossa, está todo mundo assustado, quietinho aí, gente. Olha só. Isso, ele... Está todo mundo quietinho, mas, gente, olha só que bacana o amor, a caridade, o desinteresse, o fazer sem desejar receber nada em troca. Porque a gente sabe que tudo que a gente faz, e essa oração mostra justamente isso, que tudo que a gente faz, ele retorna para nós na mesma proporção, só que em dobro, em triplo, várias vezes, né, geometricamente, digamos assim. Então, poder cultivar e compartilhar o amor e a caridade é maravilhoso. Ai, desculpem. Qual que é a segunda frase? Onde houver, viu? Já fiz vocês rirem. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver ofensa,
que eu leve o perdão. Jesus, nossa, explicou quanto sobre o perdão, né? Pedro, que era aquele mais rude entre os apóstolos, talvez, né? Não sei. Mas pelo que a gente entende sobre Pedro, ele tinha um temperamento bem forte, né? Pedro indagava Jesus inúmeras vezes, várias vezes sobre perdão. Eu gosto muito, não sei se aqui tem mais pessoas que gostam, mas eu gosto demais das obras de Amélia Rodrigues, né, que o Divaldo psicografa. Inclusive, pessoal, ó, eu estou colocando aqui só para aquelas pessoas que estão atentas lá embaixo. Vou fazer um merchan aqui, porque ó, tá cheio aqui, muitos podem não saber ainda. Nós temos um canal no YouTube que é o Espiritismo e Vida, ali, ó, 1857, tá? @Espiritismo e Vida. E é um canal que a gente criou com alguns amigos queridos durante a pandemia e a gente faz alguns estudos. Não dá para fazer muita coisa, mas nós estudamos o Livro dos Espíritos todo domingo, 21 horas. Nesse estudo do domingo tem um grupo de amigos de várias casas espíritas. Inclusive eu estou precisando de alguém aqui do Mensageiros, porque não tem ainda. Eu convidei o Edivaldo, mas o Edivaldo é muito ocupado, né? Ele só nos ajuda a dar um suporte, mas ele não participa. Se tiver algum, depois a Eva e a Sueli pode até me indicar alguém aqui do Mensageiros para participar com a gente. Esse estudo de domingo é do Livro dos Espíritos, tá? Então a gente faz pelo YouTube e ele é aberto para todo mundo que queira participar pelo chat. E aí é uma bancada de espíritas que vão estudar o Livro dos Espíritos. E na terça, aí eu propriamente, né, tento entender as mensagens de Amélia Rodrigues e transmitir daí para alguns amigos também que estejam no YouTube lá através do chat e acompanhem. Tá? Também é aberto, tudo isso aí está lá nesse canal. Nós estamos estudando agora Trigo de Deus, que é o 6º livro de Amélia Rodrigues. Mas feita essa colocação, nessas 6 obras que eu já li, já estudei e tal, eu já vi assim tanta coisa sobre Pedro perguntando para Jesus sobre perdão. Mas vários se repetem, né? Porque Pedro não entendia muito bem o perdão. E aí Jesus explicava a Pedro naqueles particulares que a gente não conhece, que os evangelhos não trazem, né? Nas reuniões que eles faziam lá na casinha de Pedro, onde eles pegavam os textos sagrados e aí Jesus explicava para eles. Olha só que coisa linda. Explicava, eram como nós, os apóstolos, eram como nós, entendeu? Não tinham nada de muito especial, né? Tinham, logicamente, de especial a companhia do Cristo encarnado com eles. Aí sim, né? Faz toda a diferença. Mas, gente, o perdão, né? O perdão tem muito a ver com justiça. Então, quando nós aprendemos, desenvolvemos em nós o perdão, nós estamos contribuindo com que a justiça se faça. Nós vamos trabalhar mais isso quando formos ver um texto aqui do Emmanuel sobre isso. Onde houver discórdia... Ai, esqueci de novo. Eu levo o quê? União. Olhem só, que legal, gente. Que legal levar união num ambiente de discórdia. Né? Que bacana que é levar união, né? Gentileza. Olha, como a gente gosta de pessoas gentis, né? Pessoas otimistas, bem-humoradas. Né? Isso faz bem para a nossa alma. Então, a gentileza, essa virtude tão importante para todos nós, ela está muito associada à união. Portanto, diante da discórdia, Francisco dizia assim, Pai, diante da discórdia, que eu seja sempre esse que vai levar à união, que vai tentar fazer com que as pessoas se entendam. Né? Então, nós temos essa oportunidade sempre como instrumento de Deus. Não vamos nunca nos esquecer. Onde houver a dúvida, que eu leve o quê? A fé. Olha a fé, que coisa linda que é a fé, né? Hoje ainda eu estava escutando o Momento Espírita. É tão interessante, gente. É uma coisa assim, quando a gente fica atento, procura estar atento para os sinais que a gente recebe do plano espiritual. Hoje o Momento Espírita falava sobre fé e esperança. Né? E aí quando eu escutava o Momento Espírita, que eu escuto toda manhã,
Eu digo, olha que coisa linda, tem muito a ver com o que a gente está falando aqui na prece da paz. Né? Vai falar de esperança também, a prece fala de esperança. E o que é a fé, né? Fé, esperança, caridade. A fé é o que sustenta, é a base, é o que nos permite ter esperança em relação à nossa vida, em relação ao que nos cerca. E, acima de tudo, é o que nos permite também praticar a caridade verdadeira. Porque se nós não tivermos fé, fica muito complicado, né? Acreditar que o amanhã vai ser sempre melhor que o hoje. Porque cada um de nós tem uma situação, né? Olha, nós estamos aqui hoje em quantas? 100 pessoas, mais ou menos? Olhem que bacana, 100 pessoas, se a gente parasse, tivesse tempinho para conversar, cada um sobre a sua história de vida, que coisa linda, né? Que aprendizado seria. Não é possível, mas cada um tem a sua história. Mas sem ter fé, a gente não vai conseguir, né? Viver o dia de amanhã, que será muito melhor, mas com plenitude, né? E, acima de tudo, levar essa fé, transmitir essa fé, né? Ter confiança. Fé significa confiar, sempre. Porque a fé não nos dá a garantia exata do que vai acontecer no dia de amanhã, mas ela nos dá a certeza que vai ser para o nosso bem. Tudo. Porque nada, absolutamente nada acontece que não seja para o nosso bem. Às vezes são coisas não tão boas para nós, mas são importantes na nossa caminhada. Então, confiar. E aqui, quando a gente fala de fé, a gente fala de fé em nós, no primeiro momento, acreditar em nós, confiar em nós, né? A fé na humanidade, ter certeza que a humanidade avança sempre, porque, afinal, a humanidade ela é constituída de criaturas criadas por Deus, e todas com o mesmo objetivo, né? E aí, lógico, a confiança irrestrita em Deus, sempre. Então, fé, confiança irrestrita em Deus. E agora? Agora, não sei se alguém vai lembrar da próxima frase, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Alguém lembra? Olha! Onde houver erro, que eu leve a verdade. Olha que lindo. Onde houver erro, que eu leve a verdade. O erro, diante do erro, que a gente pratica a indulgência, né? Vocês lembram lá quando os espíritos responderam a Kardec? Kardec perguntou assim, como Jesus entende a caridade? Como Jesus entende a caridade? E aí ele fala, né? Perdão às ofensas. Eles falam, perdão às ofensas. O que mais? Indulgência às imperfeições alheias. E o que mais? Hã? Benevolência. Bondade, perdão e indulgência. Bondade, perdão e indulgência. É o que Jesus entende por caridade. Que lindo, né? Indulgência, então, é o quê? É eu perceber a minha imperfeição e, com base nisso, eu compreender que o outro que me acompanha na caminhada evolutiva também é imperfeito. E aí eu relevo várias coisas, eu não julgo. Uma crítica que Jesus fazia a toda hora aos fariseus e escribas era o fato deles viverem apontando o dedo para as outras pessoas, quando não enxergavam as suas imperfeições. Então, não eram indulgentes. Né? Boa parte, claro que não todos. Não eram indulgentes, porque ser indulgente é isso, né? É a gente compreender as nossas e as imperfeições dos outros, ajudar no que é possível, mas jamais julgar e, principalmente, jamais condenar. Né? Porque quando a gente julga, a gente já está condenando. Desculpa. Onde houver, que eu leve a esperança. E aí eu já pus a paciência do lado. Olha só, diante do desespero, nós precisamos ter paciência, que tem a ver com confiança e que tem a ver com uma outra situação que nós vamos ver adiante. Porque a paciência é tudo, é o saber esperar, é o compreender, é o buscar compreender as coisas que estão à nossa volta e não se antecipar, né? Não viver. Nós compreendemos assim
pelo que os psiquiatras, psicólogos, o pessoal que age, que atua, né, diretamente nas questões do psiquismo humano, que nós vivemos um século da ansiedade, né? Vocês já ouviram falar isso, né? Esse século é um século de pessoas ansiosas. E ansiedade rima ou está distante da paciência. A gente quer resolver as coisas antes das coisas mesmo acontecerem. Então, né, para que eu leve a esperança, essa virtude maravilhosa que faz parte, está junto com a fé, para que eu possa transmitir esperança, eu preciso ter paciência, confiança, certeza, e daí depois, onde houver, o que é a próxima? Tristeza. Estamos chegando nas trevas, mas nós vamos encontrar a luz. Tá, nós estamos chegando nas trevas, mas depois das trevas tem a luz, prometo para vocês. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Que coisa mais linda, né? Poder levar alegria, compartilhar alegria com as pessoas, como nós estamos aqui hoje, aprendendo e compartilhando alegria. Alegria de poder, né? Ouvir a mensagem de Francisco, a mensagem de Jesus. Mas não, vejam que não é aquela alegria que às vezes a gente confunde, né? Nós confundimos em dois aspectos. Primeiro, nós confundimos a tristeza, são duas emoções. E todas as emoções são importantíssimas para nós, todas, né? E a gente necessita vivê-las em vários momentos. Portanto, a gente às vezes evita a tristeza, porque considera a tristeza algo ruim, né? E a alegria algo bom. Às vezes, diante de alguém que esteja triste, a gente quer que ela fique alegre. Então, a gente não deve confundir as coisas, né? Há necessidade, às vezes, de passar pelo momento de tristeza, mas a gente deve buscar alegria. Deve buscar porque é um sentimento gostoso, né? Então, transmitir alegria está muito próxima ao otimismo, à confiança, né? Todas essas coisas que a gente está vendo. Mas a gente não pode também querer buscar a alegria do mundo aí. Porque o mundo confunde muitas coisas e às vezes buscam alegria nos locais errados e nas coisas erradas, né? Como se nós não pudéssemos em certos momentos ser tristes. E aí buscamos a alegria em vícios, às vezes materiais, que nos aprisionam. Vícios que vão nos tornar reféns. E aí depois o processo de saída disso é complicado. Então é buscar essa alegria que Francisco está nos convidando, né? Através até da resignação, de entender que a tristeza faz parte e que vai passar, como tudo, como dizia Chico, né? Tudo vai passar. Nada é definitivo. A única coisa definitiva é o nosso destino como espíritos imortais, rumos à perfeição. Isso sim. No mais, as experiências são passageiras. E nós precisamos compreender que são passageiras para que a gente viva bem todas as experiências, sendo boas, sendo não tão boas, viva bem e aprenda com as experiências. Porque qualquer experiência que eu passe, se não me trouxer aprendizado, ela foi inútil. E aí eu vou ter que passar por ela de novo. É mais ou menos assim que funciona. E aí sim, quando houver, onde houver o quê? Onde houver trevas, que eu leve a luz. E quem que nos convidou sempre a levar a luz? Rimou com Jesus. Luz, Jesus. Ele falava assim para nós: deixe brilhar a vossa luz. Né? Deixe brilhar. Gente, olha que frasezinha linda de Jesus. Deixe brilhar. O que ele está dizendo? Você tem luz, você é luz. Não abafe a vossa luz. Não esconda a vossa luz. Naquela parábola da candeia que ele conta, coisa mais linda a parábola da candeia, né? Toda cheia de imagens que ele trazia sempre quando contava as parábolas, né? Falando para nós lá, olha, a candeia tem que ser colocada no alqueire, né? Não, o alqueire era o local que colocava o óleo, né, para guardar e depois pôr na candeia. Mas a candeia tinha que ficar no móvel que eles tinham na casa, agora não me recordo, e bem alto,
para que iluminasse toda a casa quando alguém chegasse. Quando chegasse alguém, ia haver luz. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, nós podemos fazer a nossa luz brilhar para que todos enxerguem. Né? E que luz é essa? Claro que é a luz espiritual, né? Porque Jesus só ensinava, só trazia questões espirituais, né? De forma material, mas espirituais. Eu vou agora trazer para a gente refletir. Alguém conhece esse livrinho aqui, ó? Paz no Coração? Livrinho de mensagens, eu acho até que eu já trouxe aqui uma vez. Carlos Bacelli, Espírito Irmão José. E eu estou usando aqui uma mensagem desse livrinho que eu achei maravilhosa, porque eu achei que casava com essa primeira parte da oração de São Francisco, que é especializa-te. Capítulo 32, tá bom? Capítulo 32, especializa-te. Então vejam o que o irmão José está falando a respeito dos nossos problemas e como que a gente reage diante deles, como que a gente faz, né? Ele começa dizendo assim, ó, realmente a existência na Terra é repleta de desafios para o espírito em evolução, nas lutas naturais que a cada dia parecem se renovar ao redor de seus passos. Ninguém tem dúvida, né, dessa afirmação de irmão José. Eu adorei quando ele falou que é repleta de desafios, né? Desafios. Ele não tratou de sofrimento, dor, angústia, nada. A vida proporciona desafios inúmeros para todos nós. E como dizia Jesus, nenhum desses desafios é superior às nossas forças, né? Não foi o que ele falou lá, que Deus não dá fardo maior do que a gente possa carregar? Então nenhum desafio é superior às nossas forças. Mas o irmão José continua aqui, olhem só. Desses obstáculos ou desafios nos quais nos referimos, não há ninguém, em parte alguma, que consiga se isentar completamente. Porquanto, quase sempre, eles costumam surgir de maneira espontânea, a semelhança de tiririca que brota do chão. Estão de acordo? Também? Quem que conhece tiririca? Não conhece? Quem conhece tiririca aqui? Tiririca é um capinzinho, ô capinzinho ingrato. Né? Ô capinzinho ingrato. Meu tio é engenheiro agrônomo, assim, eu lembro quando eu era criança e morei com ele, meu tio a partir dos 11 anos eu fui morar com ele, eles são meus padrinhos, e ele era engenheiro agrônomo. E ele, uma coisa que ele detestava, o que ele lutava para combater era a tiririca. Porque quando ela chegava no jardim da casa lá, olha, era difícil combater ela. Porque a tiririca, ela tem um bulbo lá no fundinho, olha, e é fundo. E desse bulbo sai outra aqui, sai outro bulbo, sobe e lá vai. Então, depois que a tiririca toma conta, eu imagino que só para tirar vai ter que arrancar a terra, porque você taca o veneno em cima, é verdade? Conhece tiririca? Não é o Tiririca, tá bom? Aquele personagem lá, que na verdade era bem chatinho, talvez até por isso fosse Tiririca, mas Deus o livre, eu estou numa casa espírita e estou fazendo julgamento de uma pessoa, um irmão como nós, mas é para vocês verem como é que a gente é. Então, gente, mas a verdade é isso, os nossos problemas, desafios, obstáculos, eles surgem assim. Claro que a doutrina espírita nos ensina que tem um motivo, né, por trás disso tudo. A gente às vezes não conhece, mas é complicado. Agora, o ideal é que a gente trabalhe esses problemas, obstáculos, assim que apareceram. Então, quando surge a primeira tiririca ali, eu vou lá e arranco. Se eu deixar ela ali, aí depois eu não consigo mais cuidar. Então é mais ou menos isso que o irmão José está falando. Ele diz assim, ó, não obstante, não ignores que muitas dificuldades se agravam e se complicam simplesmente porque não procuras administrá-las. Olhem só. Então a questão é sempre muito minha pessoal. Que horas são lá, Eva? Você consegue ver, gente? Alguém consegue? Ainda não é 15 pressões. Ainda não, mas já foi. Ó, começou falador. Gente, olha só, então porque a gente não administra os problemas com serenidade, não consentindo que por tuas reações intempestivas elas se tornem maiores.
do que realmente são. Não acontece com a gente isso? A gente não dificulta os problemas quando eles surgem. Às vezes é mais fácil se a gente já agisse, né? Que a gente fizesse, como diz na oração, que nós fôssemos o elo para combater aquilo de ruim, aquela situação que está aparecendo, né? Há quem por falta de paciência, por exemplo, paciência, ou aceitação, que é a resignação, transforme pequena faísca em labareda. Nós somos o bombeiro que apaga o fogo, ou nós somos o que chega lá e põe oxigênio mais, né? Faz abana para o fogo. É reflexão nossa, pessoal, né? Então, muitos de nós somos assim ainda. Diante de um pequeno problema, de um pequeno obstáculo, a gente aumenta. E o que é pior, às vezes, num ambiente em relação a outras pessoas. Ensejando que poderia se extinguir com um leve sopro, exija baldes e mais baldes de água para apagarem suas chamas, né? Aí depois que a chama se alastra, fica difícil. Mas olhem que lindo, o irmão José ainda diz mais. Aí ele traz essa recomendação. Gente, especializa-te, ou seja, faça a tua parte, o teu trabalho. Pois na ciência de descomplicar, a gente tem que buscar descomplicar ao invés de complicar. Porque, em verdade, meia dúzia de palavras serenas podem solucionar um problema. Que caso encontre quem o alimente com discussões infindáveis e manifestações coléricas, necessitará de todas as palavras do dicionário pronunciadas em quase todos os idiomas. Que lindo, né? Lindo, gente. Veja, uma mensagem de 3 páginas. 3 páginas essa mensagem, bem curtinha, coisa mais linda, gente. Então, que a gente se especialize em descomplicar e não em complicar. Como propõe a oração, que a gente nos ambientes de discórdia, que a gente leve sempre a palavra para acalmar os ânimos, né? Lindo, gente. Vamos adiante aqui, que nós temos mais 15 minutos para ver a segunda parte da oração de São Francisco. E essa segunda parte, todos vão lembrar, né? A senhora aqui que faz a oração de São Francisco, por exemplo. Qual que é? Ó mestre. Tchá, isso é até musiquinha. Eu lembro quando eu ia na igreja. Musiquinha na igreja. Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Olha, vocês viram aqui? Nós estávamos afinadinhos que nem aquela orquestra do início. Mas eu queria justamente que nós pensássemos essa última frase. É morrendo que se nasce para a vida eterna. Hoje a ideia era pensar nessa última frase, morrendo que se nasce para a vida eterna. Porque, claro, quando a gente vê essa frase, assim, morrendo, a gente associa a morte aqui do corpo, né? O que é a morte do corpo? Nada, né? Mas mais do que nada, o que é a morte do corpo? Contrato vencido. Contrato vencido, o que mais? Contrato vencido, exatamente, perfeito. O que mais? Liberta o espírito. Acaba o fluido vital. Olha quanto conteúdo doutrinário. Acaba o fluido vital. Né? É um momento de transformação. E vamos pensar uma coisa, a morte é diferente, por exemplo, de quando a gente casa e sai da casa do pai e da mãe? Não é um momento de transformação também? Quando a gente está num trabalho há 10 anos e diz assim, opa, eu preciso sair desse trabalho e buscar outro. A nossa vida não é cheia de aquilo que está lá no capítulo 4 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, vicissitudes.
Tem uma questão do Livro dos Espíritos que diz que a expiação que a gente passa, parte da expiação na Terra, é fruto das vicissitudes naturais da nossa vida corpórea. Vicissitudes, aí quando eu vi isso, né, eu lia lá sempre vicissitude e ficava lá, vicissitude. Aí eu fui pesquisar. Vicissitude é transformação. É transformação, vicissitude. A gente vive na Terra, nada na Terra, por mais que a gente queira manter as questões boas e às vezes afastar as ruins, nada é permanente. Tudo é impermanente. Tudo se transforma. E também a morte é uma transformação. E quando a gente, nas situações que a gente modifica, transforma muito a nossa vida, uma separação, um divórcio, né? Olha, gente, isso é uma morte, mas não é a morte do corpo físico, mas está morrendo uma situação que estava acontecendo e que por algum motivo talvez tenha que se modificar, e aí eu vou começar uma nova situação. No primeiro momento, claro que também provoca dor e sofrimento, não provoca às vezes? Qualquer rompimento com uma situação confortável que a gente está vivendo provoca uma série de dúvidas, às vezes medos com aquilo que vai vir, que nem a morte, num primeiro momento, dá medo, né? Eu estou estudando lá, em algumas casas que eu vou fazer palestra, eu propus o pessoal, casas bem pequenininhas, assim, gostosas, assim como aqui é grande, mas gostosas no sentido da gente conversar, eu gosto muito de conversar. Então nós estamos fazendo as palestras sobre o céu e o inferno, que é lindo o céu e o inferno. E o segundo capítulo fala do medo da morte. Por que a gente teme a morte? E entre as causas da morte, né, uma delas é não saber o que vai acontecer. A gente está numa situação aqui que é um tanto quanto confortável. Então vai se modificar tudo. E aí a gente fica, puxa, o que eu vou encontrar? Será que eu vou para o 1 brau? Será que eu vou para o 2 brau, para o 3 brau, para o 4 brau? Para que brau que eu vou, gente? Né? E aí a gente fica receioso. Mas a morte não é nada diferente de as várias situações que nos acontecem aqui. Então a gente precisa morrer para que nasça em nós algo diferente. Quando alguma situação já chegou no seu limite, isso faz parte da lei divina, da bondade de Deus, chegou no limite, transforma-se. Né? É um processo de transformação permanente. Do espírito é assim, com o espírito é assim, ele está em constante transformação. Então eu queria que a gente refletisse nessa última frase, entendendo assim que a gente nasce para a vida eterna, porque nós vamos para o mundo espiritual, que é a verdadeira pátria, mas que nós podemos renascer a cada dia, enquanto estivermos aqui encarnados. Nós podemos morrer para algo ruim que está acontecendo e que já chegou no limite, e aí renascer para algo maravilhoso, dependendo, lógico, das nossas escolhas. Ação é a proposta de Francisco em todo o tempo, mas hoje a gente não vai falar da ação e nem da questão de perder. Nós vamos direto aqui para esse texto maravilhoso. Temos tempo ainda? 10 minutos agora? Desse texto maravilhoso, 52, 8 minutos, do Emmanuel. Está lá no Fonte Viva, capítulo 117. Possuímos o que damos. Apenas é nossa propriedade aquilo que a gente pode compartilhar com os outros, tá? Eu posso dar o meu carro que eu tenho lá em casa? Para alguém posso, claro, se eu quiser posso, mas eu vou ficar sem o carro. E ele é necessário, senão eu ia ter que vir de Uber hoje aqui. Podia vir de Uber também. Mas, gente, quando eu dou algo que não é verdadeiramente meu, eu tenho que dar e a pessoa leva. Agora, tem coisas que eu dou e aumentam. E é isso que Emmanuel vai falar. Olhem só. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar, quase todos os aprendizes, ação de dar, né, melhor do que receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova recordam dos bens materiais. Ele fala em dinheiro, mas é bens materiais. É isso que a gente lembra. E ele vai convidar-nos a pensar em bens que não são materiais. Então ele diz assim, sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo,
Aí entre aspas, uma exclamação, contudo, é imperioso não esquecer do quê? Dos bens espirituais, que irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Gente, Emmanuel é maravilhoso, né? Ele é o maior comentarista, segundo, não sei se é bem o termo, mas do Evangelho, das cartas, das epístolas. E cada texto de Emmanuel, interpretando, por exemplo, aqui ele interpreta uma carta de Paulo, que está lá em Atos, né? Que ele falou isso, Paulo, né? O apóstolo Paulo. Mas vamos a Emmanuel, ó. Quem dá, recolhe o quê? Felicidade. De ver multiplicado aquilo que deu. Imagine, né? Quando a gente doa algo verdadeiro, né? A gente recebe naturalmente, mesmo às vezes sem tentar, sem querer, sem perceber, a própria felicidade por ter doado, por ter se doado a algo, a uma causa, a uma pessoa. E aí ele vai dizer, oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Não é verdade isso? Vamos pensar. Eu sou gentil com todo mundo. Não é natural que essa gentileza que eu proporciono provoque nos outros uma ação de fraternidade? Então vejam como cada um de nós pode ser instrumento dessa situação, instrumento de Deus verdadeiramente, em pequenos atos, né? Em pequenas ações. Pô, ser gentil não é nada, é difícil ser gentil? Vamos pensar, é difícil? Não é. Né? É um hábito que a gente constrói, como tantos outros. Às vezes a gente constrói hábitos não tão bons, vamos construir o hábito da gentileza. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Quando a gente está perdoando, o Instituto da Justiça está se fortalecendo. Segundo Emmanuel. São palavras de Emmanuel, tá, gente? Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Quando eu sou bondoso, benevolente, como falava Jesus, né? Sejas benevolente, eu estou fazendo com que a confiança seja compartilhada também. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza de caráter. Às vezes a gente busca que as pessoas se transformem, né? Dizendo, nossa, tem, por exemplo, uma situação que nos preocupa, né? E nos abala, e deve ser assim, é a corrupção, né? É algo negativo na sociedade, vai deixar de existir, né? Está com os dias contados a corrupção, pode ter certeza, né? Nós estamos batendo a porta do novo amanhecer, como diz o Divaldo, né? O amanhecer de uma nova era. Então ela vai deixar de existir. Mas o que eu faço para ajudar? Eu dou o meu exemplo. Ao invés de ficar vendo o que os outros estão fazendo, eu faço o meu melhor, né? E naturalmente a nobreza de caráter ela vai se manifestar. E aí Emmanuel diz assim, ó, os recursos da criação, os recursos de Deus, são distribuídos com as criaturas, conosco, a fim de que em doação permanente se multiplique ao infinito. O objetivo de Deus, quando Ele nos dá tudo isso, em germe, para que a gente desenvolva, é que nós multipliquemos isso. Nós não somos um ser isoladinho, por isso que a gente vive em sociedade, por isso que a gente se reúne, né? Para que a gente compartilhe a nossa luz, né? Para que a gente possa compartilhar a nossa luz. Serás ajudado pelo céu conforme estiveres ajudando na terra. Também nos fala Emmanuel. Perfeito, né? Perfeito. Serás ajudado de acordo com o que ajudares. Possuímos aquilo que damos. Nada mais do que isso. O que é de posse nossa. E o que é de posse nossa? Quem que me ajuda aí? O que é verdadeiramente nosso? Não são os bens espirituais? Lembram que Jesus falou, né? Aqueles que a traça não corrói, a ferrugem não destrói e os ladrões não roubam. Esses são os verdadeiros bens que nós temos, são espirituais. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras.
Nós somos administradores dos outros bens, possuidores dos bens espirituais. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo. E se a gente tivesse tempo, né, a gente ia relacionar essa última frase, que é tão bacana ver como Emmanuel escreve, porque ele coloca ali, dá também teu interesse afetivo, e ele relaciona o interesse afetivo, né, na posse do amor. Porque afetividade é amor. Olhem só, ele fala de 4 coisas ali em cima. Ó, interesse afetivo, saúde, alegria e tempo. Dá isso. E o que a gente recebe quando a gente dá isso? Posse do amor, equilíbrio, felicidade e paz. Não era tudo que a gente gostaria de ter? Ó, amor, equilíbrio, felicidade e paz. A gente precisa de algo mais para viver? Não, isso aí é suficiente. O resto é consequência. Mas para isso a gente tem que doar afetividade pelos outros, tem que doar a nossa saúde, ou a saúde, que não é bem a saúde física, né? A alegria e o tempo. É isso, meus queridos. E aí aqui essa reflexão é para a gente levar. Porque o tempo não dá. A gente poderia ficar mais umas 3 horas aqui, mas... Nós temos que tomar o nosso passe agora, que vai nos revigorar, tá certo? Então, minha gratidão a todos vocês aqui, né, que vibram essa energia tão gostosa para que, né, ao plano espiritual dessa casa, né, que está aqui sempre nos ajudando. E a esses trabalhadores aqui maravilhosos que nos recebem com tanto carinho. Tá? Bom domingo, muita paz, amor, e fiquemos depois refletindo mais sobre a oração de São Francisco.